Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando. Mais um devocional, mais um dia. Que o Senhor te abençoe. Que a graça dele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Estamos chegando para mais um devocional. Hoje é dia 8. É dia 8. Nós vamos para Romanos capítulo 8, né? Estamos aí, na metade do livro de Romanos. Olha que coisa. Você responde para mim aqui uma coisa. Você está lendo os capítulos durante o dia ou não? Você só está lendo o versículo aqui ou nem isso? Eu leio com você aqui um versículo que é chave do texto. E aí a minha indicação é que você leia o versículo, o capítulo na sua casa, para que assim nós possamos ler e ter uma revelação maior das Escrituras e assim também lermos a Escritura, né? Por exemplo, nós já estamos no terceiro livro, nós já lemos Provérbios, nós já lemos Mateus e agora Romanos. Se você acompanhar certinho e ler um capítulo por dia daquilo que eu estou falando aqui, no final do ano você vai ter lido vários livros da Bíblia. Não vou dizer a Bíblia toda porque não vai dar tempo, né? Mas é possível sim você ler bastante coisa das Escrituras esse ano, se você fizer de acordo com aquilo que eu estou te falando. Romanos 8 é o capítulo de hoje. Eu quero ler com você o versículo 1, que diz o seguinte: Porquanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Nós estamos falando, aprendendo, na verdade, sobre o que Paulo está ensinando aos romanos, que é sobre a nova aliança em Cristo. Nós somos chamados a viver sobre uma nova aliança. Ontem nós falamos sobre o divórcio da lei que nós recebemos, porque morremos para a lei. Então a lei, nós estamos divorciados da lei, nós não divorciados, mas nós não estamos mais aliançados com a lei, porque morremos para a lei. Então nós não precisamos viver para a lei, podemos viver pela graça, porque nascemos para uma nova aliança. Agora, é interessante que Paulo diz o seguinte: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por que ele fala que não há condenação? Porque quando eu estou debaixo da lei, a única coisa que eu tenho é condenação. Eu me condeno, o diabo me condena, minhas práticas me condenam, tudo me condena. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma exigência que é santa, que é perfeita, e eu não sou. Então, são 613 mandamentos. A Bíblia é clara que eu só sou justificado pela lei se eu cumprir os 613 mandamentos. Se eu errar em um, eu errei em todos. Se eu cumprir 612 e no 613 eu errar, eu errei em 613. Porque só há condenação debaixo da lei, não há justificação. Não há aprovação, não há elogios, não há graduação, apenas condenação. Então, se eu estou em uma nova aliança, se eu estou em Cristo Jesus, se eu entendo a graça, já não há condenação, não há nada que me acuse diante de Deus, não há nada que deva acusar a minha mente. Por quê? Porque eu fui chamado para uma nova vida, uma vida baseada em Cristo Jesus, não mais nos meus esforços, meus méritos, meus bons comportamentos ou a minha obediência à lei. O que agora me valoriza, o que me valida e o que me faz ser aceito por Deus é a fé no Filho dele, em Cristo Jesus. Por isso que ele disse o seguinte, que o Espírito da vida em Cristo Jesus
nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei aqui aponta para o pecado e para a morte. A natureza pecaminosa, ela é evidenciada a partir da lei, porque a lei diz quem eu sou e o que eu posso fazer debaixo da natureza pecaminosa. Mas agora, se eu estou em Cristo e essa natureza foi arrancada de mim, o que ficam são os atos, mas os meus atos não são maior do que a minha natureza. Assim como eu não posso ser santo, justificado, sendo filho de Adão, eu não posso ser condenado tendo nascido de novo em Cristo. Os meus atos não são maiores que a minha essência, que a minha natureza. E é sobre isso que ele fala. E é interessantíssimo que ele fala aqui no seguinte, no versículo 4 ele diz que em Cristo a justa exigência da lei se cumpre em nós. Porque Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Jesus é o único homem, é o único ser humano que cumpriu toda a lei. Todos os 613 mandamentos, todos os aspectos da lei, Jesus cumpriu. Na sua essência, na raiz da lei, Jesus cumpriu. E se eu estou em Cristo, então a lei é cumprida. Não porque eu cumpri a lei, mas porque Cristo cumpriu a lei e me justificou. Eu recebi a justificação da própria lei, não por ter cumprido a lei, mas porque Jesus cumpriu a lei e extinguiu a lei para mim. A lei, ela deixou de existir? Não, a lei continua. Para mim, ela não existe mais. Eu morri para a lei, porque eu nasci de novo em Cristo. Isso é muito forte, isso é muito fantástico, isso é glorioso. As pessoas precisam aprender sobre isso e é por isso que eu peço para você, compartilhe. Compartilhe esse vídeo, mande para alguém que precisa aprender da palavra, que precisa receber a verdade, porque é isso que liberta. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe nada, não existe ninguém que me acuse ou me condene diante de Deus. Pois o pecado, a hamartia que me escravizava, foi vencido. Eu fui liberto. A lei que me condenava, eu morri para ela. Eu sou livre. Livre do pecado, livre do diabo, livre da morte, livre da lei. Eu sou livre. Livre para viver a vontade de Deus em Cristo. Amém? Ah, irmão, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Viver sem culpa, sem condenação, viver uma vida no Espírito, recebendo da natureza do Espírito e vivendo novas experiências em Deus. Isso é fantástico. Mas sem revelação disso, não tem como viver isso. E é por isso que eu tô aqui compartilhando com você, mesmo com o microfone dando essas palhaçadas. Eu tô aqui com você. Ele fica chiando, eu não sei porquê. Aí ele para e eu não sei porque ele volta, mas tá tudo bem. Vamos orar, né? Porque o diabo tá nervoso. Ai, gente, vamos orar. Fecha os seus olhos. Fecha os olhos. Como é bom, Senhor. Como é bom viver pela graça. Como é bom saber que não há nenhuma condenação sobre nós. Não há nada que nos acuse. Não há nada que nos condene diante do Senhor, porque nós fomos justificados. Justificados em Cristo Jesus. Somos amados, somos aceitos, somos reconhecidos não porque temos méritos, bons comportamentos, cumprimos a lei, nada disso. Somos quem somos por causa da graça que o Senhor demonstra a nós, no seu Filho Jesus. Nós recebemos dessa graça.
nós recebemos dessa graça, nós acessamos esse espírito de vida que nos livra da natureza pecaminosa, que nos livra da condenação, que nos livra da morte e nos dá a oportunidade de viver uma nova vida no Espírito, segundo as verdades espirituais, segundo a realidade espiritual, não mais segundo nossa capacidade, nossas obras, mas segundo a realidade do Espírito. Que nós tenhamos consciência, clareza, revelação a cada dia da graça do Senhor, da natureza do Senhor, da vida do Senhor em nós, para que assim possamos frutificar, para que assim possamos render glórias e louvores ao Teu nome através da nossa vida, e assim possamos acessar o reino, viver uma nova vida de acordo com os princípios do reino, gerando recompensas para nós e gerando autoridade para nós, cumprindo o nosso propósito. Que isso seja revelado ao nosso espírito e trazido clareza à nossa mente, Pai. Eu oro por isso e abençoo o dia dos Teus filhos, que seja um dia de graça, que seja um dia de favor, que seja um dia extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Esse dia seja um dia de muita graça sobre a sua vida e de muito favor de Deus. Que você experimente da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Seguinte, hoje à noite nós estamos na nossa série sobre o livro do Apocalipse. E hoje à noite nós vamos falar sobre a segunda carta, a segunda igreja do Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. Vou falar sobre isso com você para trazer alguns conceitos práticos e revelações práticas para o seu dia que são fundamentais para você que quer ser um governador, um reinante, alguém que vai herdar o reino. Tá bom? Então à noite eu te espero às 19h15 ao vivo aqui no YouTube e amanhã nós estamos de volta com o nosso devocional a partir das 5h30 da manhã. Que o Senhor te abençoe e que você desfrute desse dia debaixo da graça do Senhor. Deus te abençoe, um ótimo dia e até a noite. Aparece aí à noite, tamo aí para ajudar você a receber mais de Deus. Até lá, tchau, tchau, bom dia.